Faça isso quando há excesso de penhora. Lição prática jurídica de número 22, de um total de 365. Seja muito bem-vindo mais uma vez a este canal, onde diariamente eu posto um áudio com conteúdo jurídico voltado à técnica da defesa do executado em juízo. Como obter sucesso na defesa do executado em juízo e também apresento aqui conteúdo jurídico voltado a obter sucesso no processo de conhecimento, como vencer a ação. Muito bem, hoje especificamente vamos falar do processo de execução para pagamento por quantia certa e uma defesa específica que o executado pode apresentar no curso dessa execução, que é justamente a impugnação à penhora em razão do excesso de penhora. Muito bem, vamos falar de um processo de execução que pode ter uma penhora excessiva. Esse processo de execução pode ser uma ação de execução autônoma, fundamentada num título executivo extrajudicial, que representa o pagamento de uma quantia em dinheiro, ou pode ser também um cumprimento de sentença, uma sentença condenatória obrigando o devedor a pagar uma quantia em dinheiro, que vai dar início aí ao cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa. Em ambos é possível apresentar essa defesa excesso de penhora. Nós sabemos que o executado, ele responde pelas suas obrigações com seus bens presentes e futuros. Isso está na regra do artigo 798 do Código de Processo Civil. Aqui, o princípio da patrimonialidade. O executado responde com seu próprio patrimônio pelas dívidas contraídas, pelas obrigações assumidas. Bom, nesse processo de execução, onde o exequente busca a satisfação do que está no título executivo, o executado, ele pode sofrer um ato processual chamado penhora. A penhora, no processo de execução por quantia certa, é um ato específico desse procedimento, da execução por quantia certa. A penhora é um ato da execução típico, dessa execução por quantia certa, que vai agora individualizar a responsabilidade patrimonial do devedor, que antes era genérica por força do artigo 798. A penhora nada mais é do que o ato da execução que vai individualizar entre os bens que compõem o acervo do executado, qual daqueles bens será responsável pelo pagamento da dívida. O ato da penhora, portanto, ele individualiza qual é o bem do executado que vai garantir a dívida. O ato da penhora vai escolher, isolar e destinar esse bem do executado para responder pela dívida exequenta. É essa, a principal finalidade aqui da penhora, um ato típico da execução. Então, veja, o Estado juiz aqui, ele atua de forma drástica, Ele vai até o patrimônio do executado e ele individualiza um bem desse patrimônio para que esse bem responda pela dívida, independentemente da vontade aqui do executado. E esse bem agora penhorado será futuramente avaliado e expropriado. Entre as formas de expropriação, ele pode ser levado, por exemplo, à asta pública para venda pública e, com o produto da arrematação dessa venda, efetuar o pagamento ao exequente. Muito bem, quais são os efeitos deste ato chamado penhora? A penhora, depois de realizada, o juiz vai nomear um depositário para o bem penhorado. Esse depositário fica com a posse do bem. Então, se o depositário nomeado for o próprio exequente, o executado vai perder a posse do bem penhorado. Não há uma transferência da propriedade ainda, mas a posse em razão do depósito vai ficar com
o depositário nomeado pelo juiz. Esse depositário pode ser o exequente, mas o depositário judicial do bem penhorado, ele não pode usar o bem, a não ser que o juiz autoriza. Em regra, como ele vai exercer a função de depositário, ele tem que guardar e conservar o bem penhorado até que o juiz determine que esse bem seja levado à asta pública. Muito bem, um outro efeito da penhora é que, se depois de realizada a penhora, o executado aliena esse bem a um terceiro, isso pode ser ineficaz em relação ao credor, se ficar constituída aqui a fraude à execução. E um terceiro efeito da penhora é que a penhora ela vai interromper o prazo da prescrição intercorrente. Há um efeito também da penhora. Mas, claro, o principal efeito da penhora é submeter esse bem à asta pública, à expropriação, e com isso garantir o pagamento da dívida. Bom, qual é o bem do devedor que pode ser penhorado? Qual o bem do executado pode ser penhorado? Qualquer bem do executado pode ser um bem móvel, pode ser um bem imóvel, pode ser um bem que tenha materialidade, um bem material, um bem imaterial, desde que tenha repercussão econômica, desde que tenha conteúdo econômico e desde que não seja declarado impenhorável por força do artigo 833 do CPC, esse bem de propriedade do executado, propriedade ou posse, pode ser penhorada. E aí, vamos começar a analisar a seguinte situação. A partir do momento em que é constituída a penhora, o executado obrigatoriamente tem que ser intimado da penhora. E a partir do momento em que o executado é intimado da penhora, surge a possibilidade desse executado apresentar uma defesa específica. Essa defesa específica é chamada impugnação à penhora. Ela é feita por uma simples petição nos próprios autos da ação de execução. O que pode ser alegado na impugnação à penhora? 3 matérias podem ser apresentadas aqui. 3 matérias, ou melhor, 3 formas aqui de impugnação, fica melhor assim. 3 formas de impugnação à penhora. A primeira, eu posso impugnar a penhora, eu executado, para substituir o bem penhorado. Foi penhorado um determinado bem de propriedade do executado, o executado agora quer substituir esse bem por outro. Em uma outra oportunidade, nós vamos trazer esse assunto aqui nas nossas lições práticas jurídicas do dia. Como fazer a substituição de um bem penhorado. Ele pode alegar isso, ele pode alegar uma outra forma de defesa aqui na impugnação à penhora. Ele pode alegar que a penhora está incorreta, como, por exemplo, um excesso de penhora, ou ele pode alegar que aquele bem que foi penhorado é impenhorável. Bom, hoje especificamente vamos falar da impugnação para alegar que a penhora está incorreta. Quando o executado vai alegar que a penhora está incorreta, isso significa que há um vício no ato da penhora. Quando ele quer a substituição do bem penhorado, não tem vício nenhum, ele quer só substituir um bem por outro. Aqui há necessidade dele apresentar um vício. Qual é o fundamento legal dessa defesa? O artigo 917, parágrafo 1º do CPC. Lá está dito assim: a incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição no prazo de 15 dias contados da ciência do ato, ou seja, a partir do momento em que o executado é intimado da penhora, ele tem 15 dias para apresentar a impugnação para alegar que a penhora está incorreta, excesso de penhora, por exemplo. Bom, esses 15 dias é prazo processual, claro, estamos dentro do processo de execução e a defesa é feita incidentalmente. Muito bem, nessa defesa, a impugnação específica para alegar que a penhora está incorreta, o executado ele terá que apontar qual é o vício ou defeito da penhora. Esse vício ou defeito pode ser o excesso de penhora. Muito bem. Qual é o objetivo aqui? Ele pode ter como objetivo declarar a nulidade do ato da penhora e liberar o bem.
como, por exemplo, ele pode alegar que o bem penhorado não pertence mais a ele. Esse bem pertence a um terceiro, foi vendido antes da constituição da dívida e agora ele quer que essa penhora que foi feita seja levantada. Seja levantada porque o bem não pertence mais ao executado. Ou ele pode requerer, objetivar aqui que só seja liberado o bem penhorado, como quando, por exemplo, existe um excesso de penhora. Muito bem. E ele vai requerer, claro, a liberação do excesso da penhora. Quais são os requisitos para que isso ocorra no caso concreto? Ou seja, o que o executado terá que alegar e provar quando há excesso de penhora? Primeiro, ele vai ter que alegar esse excesso de penhora por uma simples petição nesse prazo de 15 dias a partir do momento em que ele foi intimado da penhora. O excesso de penhora se configura quando a penhora recai sobre um bem cujo valor econômico desse bem é significativamente superior ao valor do título. E aí, esse executado ele pode requerer a substituição desse bem que foi penhorado em excesso por um outro que tem valor de mercado mais condizente com o valor da execução, e isso normalmente vai acontecer quando esse bem penhorado é indivisível. Por exemplo, um imóvel, uma casa. Uma casa é um bem indivisível. Ou ele vai poder requerer a diminuição do percentual do bem penhorado. O bem penhorado foi o bem total, mas o bem é divisível. Imagine uma fazenda. Foi penhorado a fazenda toda, 1.000 hectares. Esse valor é muito superior ao valor da dívida. Ele pode requerer, por ser um bem divisível, que a penhora recaia sobre 20% da fazenda. 20% do total da fazenda já seria necessário para a garantia da dívida. E aí, nesse caso, ele vai pedir, portanto, a redução da penhora. De qualquer forma, se é para substituir o bem ou apenas para diminuir o percentual da penhora sobre o bem, esse executado que está apresentando essa defesa terá que comprovar por uma avaliação extrajudicial ou por uma declaração de especialista que aquele bem que foi penhorado tem um valor de mercado muito superior, em excesso, portanto, comparado com o valor da execução atualizada. E aí, fazer o pedido, de redução da penhora, se o bem é divisível, ou substituição do bem penhorado por outro, se o bem for indivisível e desde que cumpra os demais requisitos para a substituição de um bem por outro, mas isso nós também veremos em outra oportunidade. Agora, preste atenção nesse ponto final. Quando o executado faz esse pedido de impugnar a penhora por esse vício, o excesso, não há um momento processual para a produção da prova durante o incidente, durante a defesa. A prova apresentada pelo executado tem que ser pré-constituída e não adianta o executado só alegar o excesso da penhora e não provar. Então, nesse pedido de impugnação à penhora, o executado necessariamente tem que instruir esse pedido com uma prova documental pré-constituída, uma avaliação extrajudicial ou a declaração do especialista para comprovar para o juiz do caso concreto que há um excesso. O valor do bem penhorado é muito superior ao valor da dívida exequenda. Se já tem avaliação nos próprios autos da execução pelo oficial de justiça, ele pode se valer aí da própria avaliação já realizada. E aí, depois disso, claro, o juiz vai oportunizar a manifestação do exequente e decidir se há ou não excesso de penhora. Se o juiz declara ou não dessa decisão, cabe recurso de agravo de instrumento. É isso, a nossa lição prática jurídica do dia. Até a próxima, amanhã, com um novo conteúdo. Boa noite a todos e até lá.